Olá, queridos, a paz do Senhor. O programa Movidos pela Fé está começando. E com um tema que aquece o nosso coração. Você já orou pedindo algo ao Senhor? Tipo assim, você vai dormir, você ora ao Senhor pedindo algo e no outro dia acontece? No outro dia o Senhor te responde? Já aconteceu isso com você? A nossa convidada de hoje tem uma experiência linda a respeito desse assunto. Então, eu te convido a chegar bem pertinho, porque Movidos pela Fé vai começar. Respostas de oração é o nosso tema de hoje. E aqui comigo tem uma pessoa muito simpática que eu já conheço, que está doidinha para falar. Nívia, paz Senhor, tudo bom? Paz Senhor, Lu, paz Senhor, os irmãos. Nívia, antes da gente começar o nosso assunto, entrar mesmo dentro do tema, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho quem é a Nívia, a igreja, casada. Ah, tá. Vamos lá, então. Bem, meu nome é Nívia Micaela. Ninguém conhece, mas eu tenho 2 nomes. Eu moro em Domingos Martins, sou da Igreja Central de Domingos Martins. Meu pastor hoje é o pastor Leonardo Azevedo. Pastor, se eu falei seu nome errado, me perdoe, mas eu acho que é Leonardo Azevedo se preste, alguma coisa nesse sentido. Sou formada em Direito, sou casada. Tenho uma bebezinha, Rafinha, muito sapeca, que tá lá em casa com a minha mãe agora. Eu tô aqui lá na cabeça, pensando como é que ela tá lá, se ela tá dando trabalho, mas enfim. Você escolheu o direito ou o direito te escolheu? Olha que pergunta interessante. Acho que o direito me escolheu. Na verdade, eu acho que eu sempre tive uma paixão muito grande pelo direito, sempre achei uma profissão linda, acho até hoje. Sou apaixonada no que eu faço, amo minha profissão. Todo mundo que fala comigo que vai fazer direito, faça mesmo, que o direito é lindo, ele é recompensador. Você lida, pelo menos onde eu advoguei um tempo da minha vida, amei advogar. Acho você se encontra ali na defesa dos direitos de pessoas que estão totalmente vulneráveis. E ali no meu caso, eu me escolhi o direito, acho que foi recíproco. Tem que falar que foi recíproco. Porque foi algo, mão dupla. Eu amei o direito e eu acho que eu me dei super bem nele. Então, mas sempre foi o direito? Sempre quis o direito? Então, mais ou menos. Eu acho que desde pequena, como eu disse, eu sempre achei o direito lindo, sempre fui super interessada no direito. Só que a minha família, ela tem um puxadinho para biomédicas. Meu pai é farmacêutico, então eu sempre vivi dentro de farmácia. Eu estudo, até pouco tempo atrás, eu ajudava meu pai na farmácia. Hoje que não dá mais porque tem neném em casa e tal, né? Mas eu acho que por causa dessa pegada familiar muito puxada na biomédicas, os meus pais, desde pequena, sempre me falaram, não, você vai fazer medicina. E eu, vou fazer medicina. Mas sempre com aquele, poxa vida, o direito é tão lindo, eu ficava apaixonada. Eu assisti aqueles filmes lindos americanos que o direito americano, o jeito lá é totalmente diferente do nosso, mas achava lindo aquilo. E eu falei, nossa, beleza. Fui no meu primeiro ano, hoje já mudou, né, como é que é a questão do ensino fundamental para o ensino médio. Na minha época era 8ª série, eu acho que hoje é o 9º ano, se eu não me engano. Sim. E eu morava em Domingos Martins, moro até hoje. E quando eu fui pro primeiro ano do ensino médio, meu pai falou, ou agora você vai se preparar pro seu vestibular e vou te matricular numa escola muito boa em Vitória. Então tá bom, eu fui. E para eu conseguir, o que eu fazia? Eu acordava 4h40 da manhã, meus pais acordavam antes de mim, minha mãe preparava o café e meu pai ficava na difícil tarefa de nos levantar, porque era complicado 4h40 da manhã de levantar. E ele me levantava. Eu já levantava com cheirinho de café, eu acho que por causa disso que até hoje eu gosto de acordar com cheiro de café. Então, meu marido sempre levanta, faz o café e eu arrumo a cama. E eu acordava, levantava, me arrumava, tomava café com os meus pais, meu pai descia com a gente até no ponto. Isso, eu pegava Topic 5h20, mais ou menos, meu pai ia para uma padaria próxima ali, ficava ali batendo papo com o pessoal, esperando minha mãe descer e os dois iam pra madrugada. E eu e meus irmãos descíamos. Beleza, aí show de bola. Fiz primeiro ano, segundo ano, todos preparando dessa mesma forma. 4h40 da manhã, voltava em casa, chegava em casa 2 horas da tarde. Quando chegou no segundo ano, eu lembro que eu fiz uma seleção
na escola onde eu tava, tinha integral para medicina. Deve ter até hoje, eu acredito. Só que não era qualquer aluno que podia entrar nessa turma, que era uma turma extremamente focada, os alunos tinham que ser muito responsáveis. E eu fui selecionado, passei na seleção e comecei a estudar. Um ponto vou até agora agradecer os meus pais nisso, porque eu ia de manhã e não tinha topic no horário que eu terminava o meu terceiro ano, minha aula, né? Então, meus pais desciam todos os dias para me buscar na escola. Eu saía de madrugada, quando tava dando 5h30, meu pai ou minha mãe estavam na porta da escola de carro para me trazer de volta para casa. Aí eu nunca precisei sair de casa, então sempre estive dentro de casa, com comidinha, com roupa lavada, com caminha feita, tudo prontinho. E beleza, fiz o terceiro ano inteiro para biomédicas, medicina integral. E estudando. E no final de semana a gente saía pra igreja. Meu pai pastor, está pastor. E eu falo que eu cresci na BR, porque desde pequenininha, meu pai sempre assumiu a igreja muito longe. Então, meus finais de semana... Pra estudar e final de semana era a igreja. Assistência. A assistência da igreja, eu amava. Nossa, que saudade. Que hoje ele tá na igreja pertinho da casa dele. E eu já casei também, mas dá uma boa saudade. E aí que a gente chegou quase no final do ano, quando tava fazendo as inscrições pros vestibulares. Começou a me incomodar demais essa questão do direito. Porque eu falei, gente, eu gosto demais do direito. Isso tem alguma coisa errada. E eu lembro que eu cheguei um dia... A gente chegava, meus pais chegavam, a gente ia direto pra igreja, né? Depois que eles me buscavam na escola. E eu lembro que eu cheguei na igreja, lá na igreja 3 de Domingos Martins. Eu tava lá ainda na época. Aí eu tava com o coração muito atribulado, muito preocupada. Porque eu falei, gente, eu vou começar uma profissão que... A medicina, ela é linda também, mas você se doa totalmente. Então, se você não tem aquele... como é que eu posso dizer? Quando a pessoa tem... Né? Se você não tem aquela pegada na medicina, não vai dar certo. Você não vai ser feliz, você vai ter que trabalhar demais. Ela te dá um retorno financeiro muito interessante. Mas tem o financeiro, mas também tem o amor também por aquilo. Se não tiver, certo. E eu lembro que naquele dia eu cheguei da escola, fui lá, tava até de uniforme, fui na igreja... E eu, muito triste, consultei o Senhor. Eu falei, Senhor, fala comigo agora, porque eu não sei o que eu vou fazer, porque nossa, e minha escola era muito cara, né? Terceiro ano, passei o ano inteiro estudando biomédica, biologia e química para a segunda fase. E agora no finalzinho do ano, o que eu vou fazer? E eu lembro que eu consultei o Senhor. E o Senhor, eu falei assim, aí eu até pensei no dia, eu falei assim, nossa, como é que o Senhor vai me falar isso? Qual profissão escolher? Qual texto? Fiquei até pensando assim, qual texto que o Senhor poderia me dar para me falar se eu vou na medicina ou se eu vou no direito? E eu consultei o Senhor e o texto caiu lá em 2 Juízes 2:16. E ele botou assim, e levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. Aí eu falei, maravilha. Tá. Aí eu falei, então aqui, tá pai, decidido. Mãe, aqui o texto. Eu falei, tá decidido. Só que qual era o problema agora? Me vi numa situação, estudei um ano inteiro para 2 matérias na discursiva. Como que eu iria mudar totalmente agora para história e geografia? Era história de português. História e português na segunda fase. Eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? E eu nunca tive uma quedinha muito boa pro português, não. Eu falei, bem, se o Senhor deu, eu falei, a porta que ele vai abrir a porta certa e vai fechar a porta que não é para entrar. E eu me inscrevi em uma faculdade de Direito. Uma excelente faculdade, uma das melhores do país. E eu falei assim, bem, vamos lá, né? Eu tô sonhando alto, vamos ver se eu vou passar. E eu fiz a prova, esperei o resultado e eu passei. Mesmo não tendo estudado nem um pouco o ano, aquelas 2 matérias específicas para a segunda fase. A primeira fase é meio geral, né? Mas a segunda fase, nada. E eu passei. Eu falei, bem, agora, então, começa outro capítulo da minha história. E aí você já começou, já iniciou fazendo direito, começando a estudar. Sim, continuei morando em Domingos Martins. Mesmo trajeto que você fazia, descia todo... Pique todo dia. Em algum momento desse período, você pensou em desistir? Do por direito? Conta do cansaço? Jamais. Não. É que é um negócio, quando você se encontra na sua profissão, ou naquilo que você escolhe... Jovens, quando vocês encontrarem o que vocês realmente vão gostar, não tem muito espaço para desistir. Você e o que era mais difícil? O que era mais... Apesar de você não ter, né, vir esse sentimento de querer desistir, com certeza era difícil. Tinha claro, momentos difíceis. Mas qual era o momento mais difícil que você entendia que era? Eu acredito que eu lembro na minha época, eu namorava com meu marido
Eu acho que para mim foi um pouco mais difícil foi conseguir conciliar tudo. Porque querendo ou não pegar a estrada, na época eu acabava perdendo o quê? 4 horas de viagem, 2 horas, 3 horas de viagem por dia. Então eram 3 horas a menos no meu dia, eu tinha que me virar para dar conta. Eram as funções, eu sou professora de jovens, então eu sempre falo para os jovens lá da minha igreja assim, olha, primeiro lugar na sua vida é o Senhor. Segundo lugar é a sua família. Terceiro lugar são seus estudos. 4 lugares você coloca seu namorado e alguma coisa assim. Então, o Rafa sempre tadinho, ficava de escanteio. Então, eu tive que conseguir, o difícil foi conseguir conciliar todas as prioridades e nunca colocar coisas acima. Sempre seguir essa ordem. A faculdade nunca ser uma desculpa para não exercer suas funções dentro da igreja ou poder parar de acompanhar o meu pai, coisa que eu amava fazer, nunca foi desculpa. Mas não era fácil. Eu imagino, cansaço. Nossa. Porque levanta cedo, estuda, volta, final de semana que poderia tirar para descansar. Estava realizando a obra do Senhor. É isso aí. Sendo guiado conforme a vontade do Senhor. Isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse período todo, assim, né, da sua trajetória hoje, você casada, tem a Rafinha, tem seu esposo, tem a sua casa, a sua vida, a sua profissão. Volta um pouquinho lá atrás. Quando você era menina, você vê alguns dos sonhos que você orou lá ou que você desejou realizado hoje? Todos. Isso que é inacreditável. Todos. Tudo que você sonha. Eu lembro quando eu era mais nova, e o Senhor... É engraçado que às vezes a gente pede algumas coisas do Senhor e o Senhor não nos dá e a gente só entende depois. Olha só. Eu lembro que na época quando eu tinha, 14 anos. Eu lembro uma vez que eu falei, Senhor... Me mostra quem vai ser meu escolhido. Eu tava numa curiosidade gigantesca. Eu falei, quem será que o Senhor vai separar pra mim? E eu falei assim, Senhor, me mostra, eu queria que você me mostrasse. Eu falei, mãe, será? Bem, eu lembro que minha mãe falou assim, se você pedir, o Senhor ser agradado com o que você pedir, ele vai te mostrar, então tá bom. E o Senhor não me mostrou quem era. Graças a Deus que o Senhor me mostrou. Porque na época, meu marido não era convertido. Se o Senhor tivesse me mostrado naquela época, eu acredito que eu teria tomado um baita de um susto. Então, assim... Deus é muito sábio. Deus é dono da sabedoria, né? Então, assim, tudo que eu pedi no passado, o Senhor tem realizado. Sonhar em ter uma família, sonhar em ter sua faculdade, minha formatura. Eu sonhava passar num tapete vermelho, como é que seria? Incrível. Nossa, poder fazer discurso na formatura também realizou. Então, assim, tudo. A família, poder ter minha família até hoje na presença do Senhor, toda ela, sem perder ninguém, é um milagre, é uma bênção e o Senhor tem sustentado. Os nossos pedidos, nossos desejos, nossos sonhos, eu sempre falei isso, que estão assim, né, em consonância com o que Deus quer para a nossa vida, eles se realizam. É isso aí. Olha, e hoje você, vida profissional, igreja, marido, filho... Nem me fala. Tem hora que consegue conciliar ou surta de vez em quando? Não, de vez em quando dá uma embaralhadinha boa, mas graças a Deus meu marido é 100% presente, eu tenho minha família perto de mim. Então, igual hoje eu tô aqui, minha neném tá com a minha mãe em casa. Pra eu conseguir estar aqui, tem alguém lá me ajudando, senão eu não consegui. Ele também te ajuda, né? O Rafa? Totalmente, nossa. Família é o apoio, né? Sim. E é bom, além de você contar com o Rafa, né? Você também conta com a sua família, com a sua mãe, que é um amor, um doce de pessoa. Acredito que completamente apaixonado pela netinha. Com certeza. Com certeza. Ela só quase perde pro meu pai. Que os dois estão lá agora. Eu falei minha mãe, mas meu pai tá lá também com ela. Então os dois. Nívia, nós chegamos agora, nesse momento aqui, que é um momento de interação. Que eu sempre falo que eu gosto muito desse momento, que ele... É o momento que você vai conversar comigo e você vai me dar uma palavra ou uma frase. Vou te falar uma palavra ou uma frase aqui e você vai me responder com uma palavra ou uma frase, tá bom? Tá. Que vier na sua cabeça. Só que aqui, a Nívia que vai responder é como se você estivesse lá, ainda no período da faculdade. Sabe? Aquele momento de descer, convívio ali com os colegas. Então, você vai me responder dessa forma, tá bom? Professor. Eu posso, pra continuar falando? Sim. Tá, não, porque eu lembrei de um professor em particular, professor Rafael Bolt. Não sei nem se eu posso falar o nome dele, mas ele é pastor hoje na nossa igreja. Amém. E ele é muito querido. Um amigo.
Melhor nota. 10, com certeza. Você era do que tirava nota boa. Era meio maluquinho nisso. Pra você. Pior nota. Acho que foi 4,3. Valia quanto? Acho que era 8. Ah, tá. Não é, eu pensei que você fosse falar bem assim, valia 5. E o momento ruim? E com uma palavra ou uma frase? Pode ser uma frase, uma palavra. Eu acho que eu queria ter feito mais. Mas por conta da distância não deu. Eu achei que você fosse responder bem assim, descer todo dia, acordar cedo todo dia. Não. O pior era que eu não conseguia ficar lá. Muitas atividades extracurriculares eram na parte da tarde. No final de semana, tinha no sábado. E eu não conseguia. Aí isso foi um pouco ruim por não ter conseguido ter feito mais coisa. Talvez hoje eu teria mais coisa no currículo. Do período acadêmico, o que você levou para sua vida sem seus estudos? Perseverança. Com certeza. Perseverar. Foi muito bom esse bate-papo nosso. Muito bom. Foi muito bom. Que bom. Mas eu tenho certeza que você tem muito mais a acrescentar com a sua experiência que você vai contar agora, porque eu já sei a experiência, ela é muito bonita. Foi. E eu, depois da experiência, eu vou falar uma coisa pra você. Então tá bom então. Começar desde o início. Pode falar. Isso tava no 8º período de faculdade. E eu sempre quis sair da faculdade já com a minha OAB. Eu não queria ter que sair da faculdade e ter que fazer prova ainda. Eu falei, não, vou fazer tudo antes. TCC, geralmente, você faz no 10º período, né? Eu fiz no 7º. Eu sempre gosto de fazer as coisas antes. E quando eu tava no 8º período, eu decidi, eu vou estudar pra OAB. Só que naquela época, meus pais estavam construindo a casa deles hoje. Então, quem tá construindo aí sabe como é que é. Qualquer centavo que você tem Faz diferença. faz diferença e você vai juntar tudo que você pode pra não gastar. Então, a gente tava nessa época extremamente, né, segurando bastante. E eu tava no 8º período e eu escolhi, não sei por que cargas d'água eu fiz isso, mas eu escolhi direito do trabalho. Porque na OAB você escolhe uma matéria pra você prestar a segunda fase. Na primeira fase é tudo. Você tem na minha época, eu acho que você fazia 40 pontos e passava. Era você contra você. E na segunda fase você tinha que fazer uma peça jurídica e respostas discursivas. Então, pra gente passava na primeira e ia pra segunda fase. Eu tinha que escolher qual matéria que eu iria prestar na segunda fase. E eu escolhi direito do trabalho. Só que eu não tinha tido processo de trabalho. Qual o negócio? Existe o direito do trabalho e o processo do trabalho. O processo do trabalho, ele fala exatamente sobre normas de procedimento. Por exemplo, qual é o prazo para você apresentar uma certa defesa, qual é o prazo para você apresentar o recurso, coisas assim. E a segunda fase era exatamente isso, era a peça. Eu tinha que saber o prazo, eu tinha que saber ali, né, os requisitos dela, para ela, requisitos de admissibilidade, eu teria que saber tudo. Uhum. E eu não tinha tido processo de trabalho, eu só ia ter processo de trabalho no 9º e 10º período. Aí eu, beleza, comecei a estudar, passei muito bem na primeira fase. Na época, eles não divulgam as notas, mas em comparação com os alunos, eu fiquei, acho que em primeiro lugar, se eu não me engano, na minha turma, eu e um colega. A gente tirou a mesma nota. E eu comecei a estudar para a segunda fase sem ter tido a matéria na faculdade. Eu estudei, só que eu percebi que eu tinha, acho que, se eu não me engano, 1 ou 2 meses para a segunda, entre uma primeira fase e a segunda fase. E eu lembro que eu percebi que não estava dando tempo. Eu não ia conseguir aprender sozinha, daquele jeito, sem ter um material, né, mais esmiuçado, um cursinho. Na minha época, meus colegas tudo estavam fazendo cursinho. Só que como a gente estava economizando dinheiro por causa da construção, eu não tinha como comprar, era muito caro. E o que eu fazia? Eu saía de madrugada para conseguir ganhar mais tempo. Eu saía de madrugada, ao invés de eu voltar na Tupic de meio-dia, eu deixava para voltar 10 horas da noite. Então eu saía de casa 5h20 da manhã e chegava em casa meia-noite. Passava o dia inteiro dentro da faculdade, todos os dias, nesse período entre primeira e segunda fase. E um dia eu cheguei em casa, meia-noite e meia, e eu tava muito triste, porque cansada também, porque eu tava vendo que não ia render, eu não ia conseguir aprender tudo que eu tinha que aprender, todas as peças possíveis, tudo, não ia conseguir. Aí o que eu fiz? Eu cheguei em casa, eu lembro que eu tomei banho, deitei na minha cama e eu orei ao Senhor, eu uso até essa expressão, não sei nem se é certo, mas eu orei totalmente sem fé. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor não tá me ouvindo.
pensei assim, como é que a mente humana, né, na razão, enfim. Aí eu falei, Senhor, eu acho que o Senhor não tá me ouvindo, não, tem coisa muito mais importante, isso não é importante. Mas o Senhor tá vendo que eu não tô podendo gastar com um cursinho, e seria muito bom, tô sentindo muita falta de ter um material escrito ali para me auxiliar nos estudos. E eu cheguei e falei, Senhor, se pudesse, eu queria muito que o Senhor me ajudasse a conseguir um material. Aí eu dormi. Acho que até que eu me esqueci disso e fui pra faculdade. No outro dia, sentei na primeira... No outro dia, depois que você... No outro dia, logo de manhã. Peguei, topei 5h20 de novo, vamos embora. Aí sentei na primeira fileira, atrás de mim sentou uma menina que eu não conversava dentro da sala. Eu sempre fui muito quietinha na minha turma. Eu tinha sempre 3 colegas, que a gente sempre fazia trabalho de nós 4. E eu não conversava com o resto, eu sempre fui muito reservada. Eu usava bota em Vitória, porque tava acho que o pessoal devia me achar meio esquisita. Aí, cheguei de manhã, sentei lá na frente, e ela chegou pra mim e falou assim, me cutucou e falou, Nívia, eu tava pensando em você tá fazendo a OAB pra trabalho, né? Eu falei, tô. Ah, tá. Você tem um pendrive aí? Ela falou, desse jeito? Eu falei, tem. E passei pra ela, ela botou no computador dela e me entregou. Olha só, esse aqui é o material escrito todo do meu cursinho. Toma aqui pra você estudar também. Eu falei, gente, uma pessoa que eu não conheço, não conversa. Eu falei, Senhor, é sério isso? No outro dia? Aí, então tá bom, glória a Jesus, vambora. É aí que eu estudava mesmo. Estudei o dia inteiro na faculdade. E chegou um momento em que eu falei assim, meu Deus, não vai dar tempo. Era muita matéria. Se você visse a quantidade de arquivo que ela me passou naquele dia, não ia dar tempo. Falei assim, eu tô sentindo falta de aula online. Aula, né? Pra eu conseguir assistir, porque ali, em uma aula, às vezes o professor esmiuça muita coisa e eu acho que eu tenho minha memória um pouco mais auditiva, eu consigo ouvir, eu lembro mais do que, né, ler. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, de novo, e as videoaulas eram mais caras ainda do que o material por escrito. Aí eu falei, Senhor, de novo, tava cansado, falei, Senhor, eu lembro que eu falei assim, Senhor, totalmente sem fé. Eu acho que o Senhor não vai me ouvir, não. Mas eu precisava tanto de uma videoaula para assistir, para eu conseguir estudar para faculdade, para a OAB, e eu não tem como eu comprar, Senhor. E dormi. No outro dia de manhã, exatamente no outro dia, uma outra colega minha de turma que eu também não conversava, nessa eu nem sentei perto dela, sentei no outro lado da sala. Eu lembro que ela chegou para mim e falou assim, Nívia, eu tava pensando em você hoje. Eu falei, gente... Aí eu falei, o que lá vem? Vamos ver. E o que eu orei ontem? Pois é. E eu tava lembrando de você tá fazendo OAB pra trabalho. Eu falei, não é possível. Aí eu tô fazendo sim. Ah, então tá bom, então. Aí ela pegou um pedacinho de papel, uma caneta, não falou nada comigo. Pegou um pedacinho, escreveu um negocinho e me entregou. Aí eu falei, o que é isso aqui? Aí ela falou, é o login e a senha do meu cadastro, das minhas aulas online pra você assistir. Eu falei, nossa... Aí que eu estudava mesmo. Nossa, aí que eu estudava. Meu Deus do céu, eu estudava o dia inteiro, estudei muito. As respostas vieram, você orou à noite e no outro dia de manhã. De manhã, na primeira, antes de começar a aula. Isso você viveu essas duas experiências, você chegou até a compartilhar comigo, né, que você orou ao Senhor e o Senhor respondeu, te deu a direção daquilo que você estava precisando. E assim, como que Deus age nas nossas vidas de uma forma... que, assim, nós não merecemos. Igual você falou, orei até sem fé, mas eu sabia a necessidade do seu coração. Sim. E ele te respondeu, te dando auxílio, te dando socorro. E às vezes a gente pensa bem assim, mas foi uma coisa tão simples que eu pedi, mas era aquilo que você precisava e foi o recurso do Senhor para aquele momento. E mesmo, engraçado como que a gente é falho, porque... Mesmo Deus fazendo tantas coisas, e é porque não vai dar tempo de contar tudo que já aconteceu na minha vida, né? Mas Deus nos cura, pelo amor de Deus, eu fui curada. E às vezes a gente duvida que Deus pode nos ouvir, que Deus quer nos ouvir. Na verdade, não é que a minha dúvida sempre foi que Deus está me ouvindo. Não, eu sei que Deus está me ouvindo. Às vezes, o que me bate é, será que Deus quer me abençoar? Será que meu problema é... Deus vai olhar para o meu problema? Eu acho que sempre achei meus problemas muito insignificantes, tem coisa tão mais séria nesse mundo. Eu
falei, será que Deus quer me abençoar? E Deus quer abençoar. O Senhor, ele tá atento a nos ouvir, independente, né, da circunstância. Sim, sim. E eu quero te agradecer. Foi muito bom a nossa conversa, foi muito boa. Muito bom saber um pouquinho da sua vida, saber um pouquinho da sua história, da sua experiência linda que você viveu com o Senhor. Obrigada, tá? Amém. Paz do Senhor, então. Paz do Senhor. Movidos pela Fé fica por aqui. Agradeço a sua companhia. Semana que vem tem mais. Não esqueça, curtir e compartilhar esse conteúdo. A paz do Senhor.